salve aí, rapaziada que acompanha a gente aí no canal Meninos de Orujim. Bom, você viu aí no tema, é mais fácil você formar o seu filho em medicina do que fazer dele um jogador de futebol bem sucedido. É um tema um tanto estranho. Muitos não vão concordar, vão dizer que eu estou até exagerando. Mas vamos tentar entender melhor essa situação. Um jogador de futebol, geralmente, ele começa muito cedo. Garotos começam a treinar aí nas escolinhas com 8 anos de idade. Ele fica aí com 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos. 13 anos ele está na categoria de base. Não, 13 anos ele está na pré-equipe, ingressando na categoria de base. Por quê? Porque ele vai chegar na categoria de base aos 15 anos, que é a categoria sub-15. Depois ele vai para sub-17, sub-19, sub-20. Você já fez as contas quantos anos ele ficou no futebol? Se ele conseguir virar jogador de futebol com 18 anos de idade, ele ficou 10 anos praticando esporte. E não sabe se ele vai virar, não. Ele pode chegar aos 18 anos de idade e nem virar jogador de futebol. No entanto, se ele focar nos estudos, estudar para valer, é mais fácil ele virar um médico, formar em medicina, que é 6 anos, do que virar um jogador de futebol bem sucedido. Ele pode até virar jogador, mas será bem sucedido? Veja as dificuldades que um atleta passa para ele chegar lá no profissional. Já falamos dos 5 anos que ele fica treinando para chegar na categoria sub-15, que é a primeira categoria de base. Ele fica 1 ano treinando todos os dias na categoria sub-15 para passar para a categoria seguinte, que seria sub-16, mas ele pula normalmente para sub-17 se ele for bom de bola. Na 17 ele vai ficar mais 1 ano para conseguir passar para a categoria seguinte, que é muito difícil pular da 17 para a categoria sub-20. Geralmente ele vai para sub-19, fica ali 1 ano perdido, só treinando, sem campeonatos, para chegar na categoria sub-20. Quando ele chega na categoria sub-20, se o clube for bom, vai jogar uma copinha São Paulo, vai jogar uma Copa BH, e aí o atleta começa a aparecer como um atleta, ser visto por outros clubes e demonstrar aí o seu futebol e o interesse de outras equipes naquele jogador. Nesse percurso todo, esse jogador só treinou. Ele não pensou nos estudos dele. Ele até pode estar estudando, mas não está focado nos estudos. Aí eu te pergunto, 5 anos daria para fazer outro curso superior e ele chegou aos 18 anos, ele está preparado para ingressar numa faculdade? Ou ele vai ter que se preparar para conseguir entrar e fazer um curso superior? Eu estou falando qualquer curso. O atleta, quando ele chega ali na categoria de base, que ele começa a entender que o futebol é muito difícil, se o atleta for bom, ele consegue um empresário que vai às vezes patrocinar um material esportivo, vai dar uma ajuda de custo. O clube às vezes pode até ajudar o atleta com uma bolsa de um valor assim simbólico. E aí, quando o atleta chegar aos 18 anos de idade, categoria sub-20, ele teria, acho que todos os clubes já teriam que estar pagando pelo menos um salário mínimo a esse jogador. Alguns clubes até pagam para não perder esse atleta, se ele for um atleta, a gente diz assim, um atleta diferenciado. E os clubes fazem até um contrato profissional, mesmo sem ter certeza se ele vai virar um profissional. Mas para não perder esse atleta, porque pode ser que esse atleta não tenha um contrato profissional e outro clube pega esse atleta e ali ele vira um profissional e se arrebenta aí num clube, ele consegue se dar bem e é visto e vendido, e aquele clube que perdeu muito tempo com ele formando, perdeu praticamente muito com isso, principalmente na venda desse atleta. Vai ter ali os seus direitos dos 5%, uma coisa assim, mas a venda mesmo, ele não vai participar. Então muitos clubes fazem até contrato profissional, mas não quer dizer nada que ele vai virar profissional. Aí o atleta, quando ele vira profissional, será que ele vai ter um bom salário? Quanto será que ganha um atleta iniciante que não é um ponto fora da curva? 10 mil? 20? Eu acho que nem isso. 2%
de todos os atletas é atletas que ganham muito dinheiro. 98% ganham pouco, mal. Atletas de times de primeira divisão pode até ser. Segunda divisão, terceira divisão, imagine atletas aí da série D. Aí eu falo para vocês, pais, é bom praticar esporte, é bom estar numa atividade esportiva, é gostoso você assistir o seu filho jogar bola, é a coisa mais gratificante que tem para o pai, para a mãe, é torcer para o filho na beira de campo. E a gente fica tão empolgado com isso que a gente esquece e acha que ele vai virar um jogador bem-sucedido. É importante que os pais tenham consciência e observe bastante seu filho para ver se ele tem talento para ser jogador de futebol. Mas você tem que ser crítico, não pode ser torcedor. Você tem que olhar com outros olhos. E às vezes a gente vai debater aqui no canal sobre o assunto de que por que os clubes não deixam os pais acompanharem a evolução dos seus filhos nos treinamentos. Porque alguns clubes, inclusive o ano passado, até nos jogos dos campeonatos, o Campeonato Goiano, Copa Goiás, Copa Maria Garrincha, era de portão fechado. A única coisa que os pais gostam e tiram proveito do seu filho praticando futebol em categoria de base é poder ver ele jogar. E nem isso os clubes estão respeitando. Nem isso os clubes estão respeitando. Então fica aí um alerta para os clubes. Os pais precisam ver como estão indo a evolução dos seus filhos, porque nada melhor do que os pais para saber se aquilo ali é realmente importante para o seu filho. Ou se o filho tem que focar na escola e focar para valer, para fazer um curso bom. Porque vocês, mais do que ninguém, dirigentes de futebol, sabem que uma categoria sub-15, que tem 30 jogadores naquela categoria, dos 30, olha lá se 15 vão para sub-17. Evidentemente que uma categoria sub-17 não pode ficar só com 15 jogadores. Aí vocês vão arrebanhar mais jogadores naquela categoria. Mas daqueles 15 que subiu da 15 para 17, quantos vão chegar na 19? 7? Vamos jogar que 7 passa para a categoria sub-19. Desses 7 jogadores, quantos vão virar profissional? E se desses 7, 2 virarem profissional, vão ser jogadores bem-sucedidos? Vão ganhar bem no futebol? Os clubes precisam observar isso daí. Precisa de jogadores? Precisa de jogadores na categoria de base? Precisa, muito. Mas precisam, mais do que nunca, o acompanhamento dos pais para ajudar a monitorar se realmente o atleta está no caminho certo. O pai tem que ser crítico, não pode olhar com os olhos de torcedor, porque é muito comum o pai colocar o filho lá em cima, porque ele está olhando com um olhar de torcedor. Agora, olhar com um olhar crítico, saber se realmente o filho está no caminho certo, vai ser um atleta bem-sucedido, porque ele pode até virar profissional. Mas será bem-sucedido? Então, eu falo com toda a experiência de 10 anos acompanhando atletas aí na categoria de base. Vi vários atletas chegarem ao profissional. Poderia citar vários aqui, inclusive atletas que estão aí na categoria sub-20 até com contrato profissional, bem sucedido já, mas o percentual é muito pouco. E os outros viraram profissional, vão ganhar bem? Até quando ele vai ganhar um salário de 10 mil? Até os 26 anos? Depois ele vai decair? Ou pode até ganhar mais do que isso? A gente não sabe. Então não é melhor pensar que o seu filho possa fazer um curso superior, mesmo que ele não ganhe 10 mil, mas ele vai ter uma profissão que ele pode exercê-la até os 50 anos de idade. Jogador de futebol é muito rápido. É um pico muito rápido, ele já está decaindo. Os clubes vão encostando, aí ele vai parar lá num clube de Série D, salário, uma vergonha. Sem contar que ainda tem clubes aí que, além do atleta não ganhar nada no clube, os clubes ainda pedem que o atleta ajuda adquirindo uniforme, ajudando até com as despesas para pagar juízes,
Tem clube aí que pede, vamos fazer aí uma campanha, uma vaquinha para poder pagar as despesas do campeonato. Tem clubes que até ajudam o atleta, muito pouco, eu acho, muito pouco, porque é muita perca de anos dedicado, porque às vezes pode até nem virar jogador. E o clube, quando conseguem fazer de daquela categoria virar profissional e vender esse atleta, vai entrar uma grana boa para o clube e quase nada para o atleta. O atleta só vai conseguir começar a ganhar alguma coisa, talvez no seu segundo contrato. Então eu passo por aqui para vocês. Vamos pensar a respeito disso. Dispensa mesmo. Bahia tá rindo. Olha lá, os mais felizes são os que jogou o primeiro tempo. Tá sendo elogiado.
Música